Que são estruturas de repetição? Estruturas de repetição, também conhecidas como laços, são fundamentais na programação, pois permitem que um bloco de código seja executado várias vezes de forma automatizada. Ao invés de escrever o mesmo código repetidamente, usamos essas estruturas para otimizar e simplificar o código. Existem diferentes tipos de laços, sendo os mais comuns o for e o while. Cada um tem sua particularidade e é utilizado conforme a necessidade do problema em questão. Compreender como essas estruturas funcionam é essencial para a criação de programas eficientes e escaláveis. Estrutura de repetição for. A estrutura de repetição for é usada quando sabemos o número exato de iterações. Ela permite iterar sobre uma sequência de valores ou até mesmo um intervalo de números, executando um bloco de código para cada valor. No Python, por exemplo, o laço for é muito utilizado com a função range, que gera uma sequência numérica. O for é ideal quando o número de repetições é conhecido previamente, como em tarefas que exigem execução de um código em número específico de vezes. Exemplo de código em Python. Neste exemplo, o valor de i começa em 0 e vai até 4, repetindo o bloco de código 5 vezes. Estrutura de repetição while. A estrutura de repetição while é utilizada quando não sabemos o número de iterações com antecedência. O laço while continua a executar o bloco de código enquanto uma condição for verdadeira. Isso faz com que ele seja útil para situações em que a repetição depende de um evento ou de uma condição que vai sendo utilizada ao longo da execução. Ao contrário do for, o while exige cuidado, pois se a condição nunca for falsa, pode resultar em um laço infinito. Exemplo de código em Python. Aqui, o valor de i vai de 0 até 4, repetindo o bloco de código enquanto i for menor que 5. Diferenças entre for e while. Embora tanto o for quanto o while sejam usados para a repetição, eles servem a propósitos ligeiramente diferentes. O for é ideal quando sabemos o número exato de iterações ou quando estamos lidando com sequências, como listas ou intervalos. Por outro lado, o while é mais flexível e pode ser usado quando a repetição depende de uma condição, sem a necessidade de conhecer o número de iterações. Um ponto importante a ser observado é que o while pode resultar em um loop infinito se a condição nunca for alterada para false, enquanto o for termina automaticamente quando o intervalo de valores é percorrido. 5 exemplos